Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à casa de Deus. Esse é o nosso segundo encontro dessa série de sermões, titulado Minha Escolha. Que bom que você escolheu ouvir a voz de Deus e vir à igreja. Amém. Eu não sei como Deus falou ao seu coração ontem, como impactou a sua vida, mas eu tenho plena certeza de que quando a palavra é lançada, ela não volta vazia. Afinal de contas, o poder da palavra é o poder do próprio Deus em atuação. Então Deus agiu na sua vida. Deus o chamou a entregar mais o seu coração. Nesse segundo encontro nós vamos estudar um tema muito especial, mas antes, partindo da premissa de que a oração nunca é demais, nós vamos orar pelo estudo da palavra. Já foi orado, mas vamos orar e vamos orar também por um nome especial que chegou até mim há pouco, o Lourenço Henrique. É um menino que carece das nossas orações. Ore em casa à noite, para que você esteja também em oração por ele, para que o Senhor possa atuar na vida deste menino. Convido você a fechar seus olhos para orarmos novamente ao nosso Deus. Nosso coração se alegra por podermos falar contigo, Pai. Sabemos que tu estás aqui, tu preparaste o coração de cada um de nós para ouvirmos a tua voz. E imploramos mais uma vez que tu fales conosco. A Bíblia tem poder para transformar, que hoje ela opere transformação. Nós oramos também, Senhor, por uma visita do céu ao Lourenço Henrique. Tu conheces a vida do teu filhinho, sabes as lutas que ele tem enfrentado. Nós o colocamos em tuas santas mãos, sabendo que tu és Pai de amor, sabendo que tu és um bom pastor, tu és socorro bem presente na tribulação. Nós confiamos a vida deste menino aos teus cuidados e confiamos a nossa vida da mesma forma, para que hoje o Senhor opere maravilhas em nossa vida. Amém. Fica conosco, Pai querido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ontem, queridos, nós estudamos o texto de Josué, capítulo 24, e Deus nos fez um desafio. Alguém lembra qual foi o desafio? Tê-lo como Deus da nossa vida. Deixarmos de lado os deuses passageiros e transitórios desta terra. Apenas o Senhor, o Criador dos céus e da terra, pode transformar a sua vida, alimentar a sua vida e fazer com que você viva realmente pleno. Nada que você procure neste mundo pode ocupar na sua vida o lugar que é de Deus. Só Deus pode dar sentido à sua vida. O apelo de Josué ao povo de Israel naquele momento foi: entendam, vocês não podem voltar para as práticas antigas de adoração aos deuses pagãos. Vocês conhecem Deus, sabem que Ele sustenta vocês, cuida de vocês, é o autor da salvação de vocês, então sejam fiéis a Ele. Amém. E esse foi o desafio que o céu fez para que se torne a sua escolha. Ter Deus como Senhor da sua vida, não meramente como Deus do universo, mas como Deus da sua história. Hoje nós daremos prosseguimento a essa temática de ter Deus na vida. Eu não sei você, mas eu em alguns momentos da minha jornada ouvi apelos sendo feitos, convites do céu sendo feitos, e eu disse: meu Deus, a partir de agora vai ser diferente. Mas virava esse e parecia que tudo continuava do mesmo jeito. Não sei se você já passou por essa experiência. Eu disse: meu Deus, a partir de agora vai ser. E daí, quando você mal percebe, acabou. E o ciclo continua. Ele, meu Deus, mas por quê? Amados, nós precisamos entender como funciona o processo de salvação. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, nós sabemos disso. E a graça de Deus é a benevolência do céu
em oferecer para você e para mim algo do qual somos imerecedores. A Bíblia diz, eu vou apenas citar o texto, nós veremos depois para outros textos bíblicos, mas eu preciso fazer menção deste, que é 1 João capítulo 3, verso 11, diz: vede quão grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus, e de fato vós sois filhos de Deus. Veja que coisa linda. A Bíblia diz que Deus é seu Pai, e o Pai é uma figura que demonstra e revela amor. Se Deus é amor, e se Ele se preocupa com você e comigo, é porque Ele está disposto não apenas a fazer apelos ao seu coração para que você o aceite e permita que Ele seja Deus da sua vida, mas Ele também se propõe a lhe acompanhar no processo de desenvolvimento da salvação. Aceitar Jesus é algo pontual, você o aceita, você escolhe estar com Ele e viver com Ele, mas é imprescindível que você entenda e aprenda sobre como a vida espiritual se desenvolve. Não basta fazermos a escolha de aceitar Jesus e viver com Ele em um momento só e esquecermos do restante da jornada. É a mesma coisa que você fazer o cadastro para prestar um estudo, ou melhor, um concurso público e não estudar. Você diz, agora vão começar, mas não prossegue, porque não há estudo, não há preparo definido. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Já que você ontem escolheu que ele se tornasse o seu Deus, não foi? Quando escolheu tornar Deus o Deus da sua vida ontem? Isso não foi ontem, vai ser agora, amém? Amém. Deus queria ser seu Deus da sua vida, diga amém? Amém. O Senhor é o meu Deus. Amém. Ele está comigo, amém? Amém. Então hoje você vai aprender um pouco mais sobre como andar com Deus, sobre como viver essa experiência profunda com Deus. Eu quero convidá-los, queridos, a irem comigo primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 5, verso 21. Esse texto será a base das considerações que faremos daqui para frente. Gênesis capítulo 5, nós leremos do verso 21 ao verso 24. Poucos versos, poucos textos, inicialmente. Eu peço que você, gentilmente, acompanhe na sua Bíblia a leitura do texto. Ou, aqui que é coisa que é muito chique, né? Tem até aqui na frente, você tem uma chiqueza que sorte. Você pode acompanhar por aqui também, tá bom? Vamos acompanhar o texto? Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Que texto poderoso, irmãos. Um homem pecador como você e como eu andou com Deus. Agora note, ele não andou com Deus um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 ano, 2, 3. Ele se lembrou com Deus por mais de 300 anos. Ora, para que isso seja uma realidade na sua vida, irmão, na sua vida, querido amigo, que está aqui conosco, que nos acompanha pela internet, é importante você saber que existem passos para que isso se torne real. Nós precisamos entender que a vida espiritual é algo que envolve prática e profundidade. Vivência de disciplinas espirituais e profundidade com Deus. Eu li um tempo atrás um livro pequeno, 120 e poucas páginas, fininho, chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento. O autor é Leonard Ravenhill. Se você nunca leu esse livro, sugiro fortemente que você leia, mas sempre cuidado com algumas coisas ali que fogem um pouquinho daquilo que nós queremos. O autor disse algo que mexeu muito comigo, me sacudiu. O autor diz o seguinte: que em muitas igrejas existem cultos vazios que tornam as pessoas cada vez mais finas. Discursos e não sermões. Palestras e não assuntos simples. É importante você saber que estar na igreja
é uma maneira que Deus tem de preparar o seu coração para que você se torne alguém que anda com Ele. Então, amigo, para de dar desculpa para não vir na igreja, te converte. Organize-se para estar na igreja. Prova disso é que hoje Deus vai lhe ensinar algumas coisas a mais para que você se torne alguém que anda com Deus. Amém. E o sonho é que hoje o culto não seja um culto frio. Seja um culto, uma mensagem que realmente leve você para perto de Deus. Te ensine a andar com Deus. Eu trouxe para o nosso estudo nessa noite alguns pontos para refletirmos sobre quais são os passos ou alguns dos passos para que você realmente permita que Deus seja o Deus da sua vida. Já lemos a experiência de Enoque, que andou com Deus por muitos anos. Eu quero que você vá comigo a Hebreus, capítulo 12, verso 2. Hebreus 12, verso 2. Te prepara, irmão. Tem um monte de texto para nós hoje. Então, prepara os dedos aí para ficar falando bem, tá? Hebreus 12, verso 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. É importante aqui você saber e entender de uma vez por todas que quem desenvolveu no seu coração o desejo de tornar Deus o Deus da sua vida foi o próprio Cristo. Diga amém? Amém. E se você sentiu o chamado de Deus ontem para andar com Deus e para estar com Ele, é porque você foi sensível à voz dele. Deus agiu na sua vida. E para que você continue olhando para o autor e consumador da sua fé, ou em outras palavras, andando com Ele, você precisa reconhecer que é pecador. Irmãos, pessoas que acham, escute bem, pessoas que acham que os outros são mais pecadores do que ela, não estão aptas para receber Jesus. Pessoas que são demasiadamente críticas fazem o trabalho de Apocalipse 12, 10, acusador dos vossos irmãos. Esse trabalho de quem? De Deus ou do diabo? Amigo, tem uma má notícia para você. Você é pecador. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59 diz isso. Paulo diz em Romanos 13, 23, que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Em outras palavras, você e eu estamos perdidos como cegos em tiroteio se nós estivermos em Cristo. Enquanto você quiser seguir a sua vida cristã, a sua vida que ontem recebeu Cristo no trono dela, achando que não precisa pedir perdão a Ele pelas suas falhas, você diz que o Evangelho é nulo para você. Porque o Evangelho é as boas novas, que apresenta você como pecador e Jesus como Salvador. Querido amigo, entenda, a salvação é para pecadores, ou seja, é para você. Salvação é para mim, quando eu entendo que careço de Cristo. Amém. Olhar para Jesus como autor da nossa fé é entender que Ele desperta em nosso coração desejo por uma profundidade nele e com Ele. É lembrar que todo impulso para as coisas do céu inicia com o céu na sua vida, com o próprio Cristo, mediante a ação do Espírito. Ele não é apenas autor, Ele é consumador. E para consumar a fé, Ele precisa despertar em você a consciência de que você precisa ir a Ele como você é e pedir perdão. Provérbios 28, 13, você pode anotar para ver depois, ou acompanhar na chiqueza que vocês têm. Diz que, Provérbios 28, 13, veja o que o texto diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você já parou para pensar, amigo, que quem sabe as suas dificuldades no âmbito financeiro se dão porque você não reconhece que é pecador? Muitas vezes
prosperidade também tem a ver com isso? Será que a sua prosperidade familiar não está limitada, não está crescendo, porque você não pede perdão a Deus e a sua esposa que você magoa? Ao seu esposo que você maltrata? Ao seu filho que você destrata? Transgressão é separação de Deus. Viver em pecado e achar que é santo, que está salvo. Eu aceitei Jesus, mas não reconhece que é pecador e não pede perdão, jamais andará com Deus. Porque a Bíblia faz distinção, irmãos. Faz distinção, querido amigo que veio aqui ouvir o que Deus tem que dizer, entre o santo e o profano, entre aquilo que é do céu e aquilo que é da terra, daquilo que agrada a Deus e daquilo que desagrada a Deus. E sabe o que agrada a Deus? Senhor, eu sou pecador, me concede graça e me perdoe. Agora, sabe o que é do mundo? O que é de Satanás? É encobrir as transgressões. Lembre-se, por exemplo, de Adão e Eva, em Gênesis 3, 1 a 9. Eles pecaram e foram lá se cobrir com folhas. O problema do ser humano é que ele quer encontrar soluções humanas para o problema do pecado. E amigo, não há solução para o problema do pecado fora, além, distante da cruz. Por isso eu lhe digo, amigo, reconheça que para que você continue andando com Deus, você precisa diariamente reconhecer que é pecador e precisa da graça do céu para prosseguir. Irmãos, Jesus, em Lucas 5, 29 a 31, eu peço que você vá comigo de texto, deixou para nós algo digno de reflexão. Lucas o que, pastor? Lucas 5, 29 a 31. Textos assim: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim doentes. Não vem chamar justos, e sim pecadores ao do que Jesus está tentando convencer você essa noite, que tem a ver com o pecado, que você se arrependa e possa desfrutar da salvação. O que na sua vida ainda não você não apresentou a Jesus e disse: Mestre, me perdoe e me ajude a mudar? Amigo, você sabe o que é. Eu não sei, você sabe o que é. Para que Jesus tenha o trono da sua vida, para que você ande com Ele como Enoque andou, você precisa ver os princípios da Bíblia. E a Bíblia nessa noite diz: Filhinho, por favor, pare de fazer de conta que você não é pecador. Reconheça suas falhas e vá a Jesus. Jesus só pode salvar quem reconhece que precisa de salvação. A gente corre sempre risco, sabe? De achar que somos pessoas morais que não roubam, não matam, não brigam no trânsito. Aí por quê? Nós somos bons? Não, não somos bons. Veja o que diz Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, verso 5. Olha o que diz o texto. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era o quê? Continuamente mal. O quê? Todo o desígnio do coração, amigo. Tem um pensamento de uma autora norte-americana chamada Ellen White, e eu acho muito precioso esse pensamento, que ela diz o seguinte: até as boas ações humanas são maculadas pelo pecado. Você pode ajudar um idoso a atravessar a rua, você é pecador, a sua ação está maculada. Você pode comprar uma cesta básica para dar para alguém com a melhor das intenções, mas você é pecador. A ação está maculada. Por quê? Porque foi realizada por um pecador. Então, amigo, entenda:
Jesus quer salvar pecadores. E nesse processo de salvação que Deus iniciou na sua vida essa semana, amém? Amém. Ele quer continuar, mas para que isso aconteça, você precisa entender: mestre, o meu coração precisa de ti, me perdoa por este pecado. Deixa eu dar uma dica para você. Eu falei para vocês ontem, eu tenho 34 anos. Você poderia sentar aqui horas e horas ouvindo dicas, instruções de vocês, porque a vida de vocês foi guiada por Deus, independentemente dos caminhos que foram tomados. Eu poderia ouvir muitas, mas hoje Deus me dá condições de dar um conselho para vocês. Sabe qual é o conselho? Seja específico no pecado para o qual você quer perdão. Você pisou no rabo do cachorro do vizinho. Senhor, me perdoa. Eu pisei no rabo do cachorro do vizinho. Por quê? Porque quando você é específico ao pedir perdão a Deus, você reflete sobre o pecado e diz: meu Deus, eu não quero mais fazer isso. Quando a gente pede perdão por atacado, Senhor Deus, perdoa todos os meus pecados, vamos Jesus, amém. Você nem sabe antes de pedir perdão. Você já viu aquela oração da noite? Você está mais para lá do que para cá? Você começa a orar assim: querido Deus, obrigado, porque perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Essa oração causou impacto na sua vida? Não. Jesus quer e pode salvar pecadores. No processo de salvação, Ele quer perdoar você, mas para isso não incubra as suas transgressões. Amigo que nos visita, eu vou dizer uma coisa para você com todo carinho. Ele quer perdoar você, os seus pecados, quer te dar uma nova história, mas até quando você vai deixar de ser específico para Ele ao apresentar os pecados que você comete e que, de acordo com Isaías 59, separam você de Deus? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos considerar ao permitirmos que Jesus entre em nossa vida. Porque nós permitimos, nós precisamos continuar permitindo que Ele efetue a salvação em nós. Esse é o primeiro ponto. Então, qual é? Reconheça que você é pecador e peça perdão. De maneira geral ou específica? Específica. Há outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho muito precioso. Está em Oséias 6, verso 3. Agora eu quero ver quem é bom de Bíblia. Quem vai achar ligeiro o tal do Oséias. Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias 6, 3. Amém. Veja que texto precioso. É um livrinho pequenininho, difícil de achar. Você está perdoado. Oséias 6, 3. Veja o que diz. Conheçamos e Sigamos. em que? Em conhecer. Ser o Senhor. Pode parar. A gente, quando ouve um chamado de Deus, um apelo do céu para nós, e decidimos seguir Jesus, nós corremos o risco de deixar de crescer na fé, achando que a experiência de dizer sim para Jesus é mais que suficiente. Cuidado, esse é um engano do diabo para você não crescer na fé. O texto diz o seguinte: conheçam Jesus, saibam quem Ele é, mas prossiga, continue, avance no conhecimento de Deus. Sabe algo que mexe muito comigo? A experiência de Marta e Maria quando Jesus foi à casa delas. Marta estava doida, ia fazer um bocado de coisa para agradar Jesus, e Maria fez o que? O texto diz que ela escolheu a melhor parte. E qual foi a melhor parte? Ela parou e desfrutou da presença de Deus. O salmista diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Amigo, conheça mais Jesus lendo a sua Bíblia. Conheça mais Jesus. Amigos, a palavra de Deus é algo tão precioso
Algo tão lindo, tão maravilhoso. Deixa eu ter uma noçãozinha. Alguém está lá no grupo, equipe, escola sabatina da ASR? Não? Certo? Então, irmão, sabe, eu gosto de escrever devocionais. Eu leio a Bíblia, guardo ela no coração, Deus fala tão fortemente assim, sabe? Eu começo a escrever meditações e disparo lá. Você já parou para pensar que conhecer a Deus envolve tempo de qualidade para Ele? Sabe, nós vemos em tempos modernos, nós pegamos o celular, vemos um vídeo de 3 minutos de recapitulação da lição e achamos que vemos devocional. Isso não é devocional, não me perdoe, mas não é. Não é. Sabe o que é devocional? Sabe o que é você conhecer e prosseguir em conhecer a Deus? É você aquietar-se e saber que Ele é Deus. Amém. É você ouvir o que a Bíblia diz, o que a Bíblia te ensina. Muitos de nós naufragamos na fé porque nós não estamos lendo mais a Bíblia. Deixa eu ter uma noção aqui. Quem está fazendo estudo bíblico? Quem está estudando a Bíblia? Que legal! Parabéns! Parabéns! É muito bom fazer estudo bíblico com seu instrutor bíblico. É muito bom, é muito especial. A gente cresce muito, né? É muito gostoso. Mas sabe o que também é muito gostoso? É quando o instrutor vai embora e deixa um tema de casa para você ler depois. Eu adoro estudos bíblicos. Faz pouco tempo que eu deixei de ser pastor distrital. Dá uma saudade de algumas coisas. Eu amo dar estudos bíblicos. E todo estudo bíblico que eu dou, eu já levo um texto para a pessoa estudar ao longo da semana, mas é um capítulo só. Mas pastor, semana toda falando, vai ler um capítulo? Vai. Por quê? Porque eu estou ensinando a pessoa a extrair lições da Bíblia. Coisa que vai impactar a vida dela. Querido amigo que está estudando a Bíblia, deixa eu dar um conselho para você do coração. Quer andar com Deus? Quer ter uma experiência profunda com Ele? Ao tomar a sua Bíblia na mão, peça para que Deus lhe mostre qual texto é para você e diga: Senhor, o que tu queres me ensinar? E leia, se debruce sobre o texto, e você não vai apenas conhecer a Deus, vai prosseguir e conhecê-lo, porque a Bíblia revela quem é Deus. Amém. Eu, com 16 anos, eu contei um pouquinho da minha experiência para vocês ontem, parte dela. Eu tive um discipulador, uns 17 anos depois daquele período, na verdade, naquele período ali mesmo, aquele período meio conturbado. Eu tive um discipulador, uma pessoa que me acompanhou, tentava me ajudar. Ele me ensinou algo que eu carrego na vida até hoje. Muito carinho. Eu acordo todo dia de madrugada para orar e ler a palavra de Deus. Amigo, você quer ter uma experiência profunda com Deus? Vá a Ele quando o mundo está em silêncio. Então você vai conhecer a Deus. A experiência do profeta Elias é muito profunda, porque no momento de crise, ele se escondeu e veio um vento suave e ele estava dentro. Você que iniciou uma jornada com Deus, essa semana, quem sabe, e já entendeu que precisa pedir perdão pelos seus pecados, lembrar que é pecador, escolha dedicar tempo para conhecer mais a Deus. Amém. Pastor, mas eu não sei como. Mas você tem pastor aqui para quê? Pergunta que a gente ajuda você. Vocês têm um pastor extraordinário, que é o pastor Luiz Henrique, homem de Deus, homem de Deus. Busca orientação, os pastores estão aqui para orientá-los nesse processo de conhecimento de Deus. Pastor, mas eu não sei ler a Bíblia. Peça para o autor da Bíblia, ele vai te conduzir em cada verso que você lê. Acredite, está falando alguém que Deus tem dado a graça de viver momentos felizes com a palavra. Nós temos também uma dica: o cantor e pastor Daniel Ludes, ele tinha a origem dos seus louvores em todos os salmos. Também é muito interessante a dica. Desculpe. É importante guardar a Bíblia no coração. Então, faça como Maria, dedique tempo. No mundo em que parece que não há mais tempo, né? E existem várias distrações, e há um bocado de distrações, né? Que tal botar o celular no silencioso para tornar audível a voz de Deus? Ore mais, converse com Deus,
Comecei falando da minha experiência que aprendi com um amigo, minha experiência de oração. Irmãos, não tem nada mais lindo que viver uma vida de oração. As pessoas percebem quando você ora. As pessoas percebem. Tem um pensamento de Lutero, que eu gosto muito, de dizer assim: aquele que ora bem, lê bem. Aquele que lê bem, ora bem. Como assim? Quando você está no processo de conhecer a Deus, você o conhece pela palavra. Lembra que o texto que Jesus disse que vai nos dar tudo se pedirmos de acordo com a vontade de Deus? Sabe como se ora a vontade de Deus? Orando a Bíblia. Quando foi a última vez? Deixa uma dica para você. Eu vou dar algumas dicas em prática para poder aprender algumas coisas. Ore a Bíblia. Vou dar um exemplo para você. Salmo 23. Que tal você orar assim? Querido e bom pastor, obrigado porque tu me conduzes mesmo pelos vales escuros da vida, mantendo-me seguro e provendo para mim tudo o que me é necessário. Amado pastor, obrigado por falar comigo em nome de Jesus. Amém. Você tornou real amigo na sua vida. Quer andar com Deus? Quer dar prosseguimento à experiência que você teve ontem com Ele, te permitir que Ele sincronizasse a sua vida? Passe tempo com Ele, estudando a Bíblia e orando. Enoque, quando você vai para o livro Patriarcas e Profetas, capítulo 7, tem como título de 7 Enoque, você vê que ele tinha momentos para se retirar e passar com Deus. Quer ver uma vida profunda com Deus? É o arroz e o feijão, é a Bíblia e a oração. E isso traz grandes impactos na vida. Quero seguir aqui. Tem mais 18 pontos, estou brincando. Outro aspecto aqui que eu preciso falar com vocês tem a ver com 2 Coríntios 5,17. Veja o que o texto bíblico diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amados, se Jesus está em nossa vida, se nós reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão pelos nossos pecados, e passamos tempo com Ele, aprendendo dEle, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo, nós não podemos permanecer sendo as mesmas pessoas. Sabe o que é muito triste? É você parar e olhar para trás, tendo 20, 30 anos de cristianismo, permanecer sendo a mesma pessoa. O Evangelho não foi eficaz na sua vida. Essa é uma dura realidade. Mas é uma realidade. Amigo, nós precisamos lutar a Deus por um caráter transformado. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que era imoral, deixe de ser imoral. Não é mais moral. Por quê? Porque quando Deus habita em nós, passamos tempo com Ele, apresentamos a Ele os nossos pecados, pedimos perdão, Ele nos transforma. Diga amém. Amém. Hebreus 12:4 diz assim: ainda na vossa luta contra o pecado, vocês não lutaram até o sangue. Sabe o que isso quer dizer? Que há uma luta que você deve travar contra o pecado. Pastor, é difícil. Eu sei, eu sou de carne e osso nem você, filho de Deus. Mas a questão é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa que Jesus pode sim lhe ajudar a vencer os seus defeitos. Irmão, hoje em dia tem muita desculpa para não vencer pecados. Mas eu tenho um trauma. Jesus é maior que o teu trauma. Mas eu tenho isso. Eu ouvi uma vez eu não sei se a resposta que eu dei não foi meio deselegante. Numa comissão de igreja por ali afora, o irmão meio que se exaltou. Ele
diz o seguinte: pastor, eu tenho sangue de alemão. Não sei se você já ouviu isso. Eu disse: amigo, se você tem sangue de alemão e não se conforma com o sangue de Jesus, não lavou sua vida. A gente dá muita desculpa para ser mal educado quando nós não estamos lutando contra o pecado. Meu irmão amado, lute contra o pecado, vive dias. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode ser uma nova criatura, uma criatura que demonstra para o mundo o poder do Evangelho, que transforma a sua vida, que lhe ajuda a conhecer Jesus, porque você anda com Ele aqui e vai andar com Ele nas ruas de ouro. Amém. Quem andará com Ele nas ruas de ouro? Quem escolheu lutar contra o pecado. Quem escolheu não dar desculpa ao pecado. Ah, mas está todo mundo fazendo. E nem dizia minha mãe, não é todo mundo, guri. Queridos, nós precisamos lutar contra o pecado. Jesus propõe para você uma vida nova. Não é uma melhora da velha. Uma vida transformada, nova. Sabe aquele texto do Salmo 51 que diz: Senhor, cria em mim um coração e renova. A palavra hebraica para criar, naquele texto é a palavra bará. Ela tem relação apenas a um sujeito em toda a Bíblia. Sabe quem é o sujeito? Deus. E essa palavra, ela se propõe a falar de criação a partir do nada, que é a obra-prima existente em perfeito. Então o pedido de Davi foi: Senhor, esse coração que eu tenho não presta, cheio de pecado, dá um novo. Amigo, pensa um coração novo para Jesus, um coração disposto, em nome de Cristo, a lutar contra o pecado. Ah, mas eu quero dar um soco nele. Mas vai orar, irmão. Pastor, mas eu com isso, vou orar. Eu ouvi uma frase um tempo atrás que mexeu muito comigo e faz muito sentido. O mais maduro é aquele que mais terá que recuar. Que a maturidade espiritual te lembra que maçãs de ouro e salvas de prata são as palavras ditas na hora certa. Irmãos queridos, preciosos no coração, não contentem-se em viver uma melhora da velha vida, mas busquem ser novas criaturas. Amém. Ter novas criaturas, amigos, que estão estudando a Bíblia, queridos, meus irmãos. A nova vida é a maior evidência de que o Evangelho teve poder sobre a sua vida, de que Cristo está entronizado no seu ser. Amém. Vamos recapitular? Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos conscientiza de que somos pecadores. E a salvação é para pecadores. Quando Ele nos conscientiza que somos pecadores, nós pedimos por atacado específico. Porque então tem condições de transformar a vida. Vimos também que para termos a experiência de nós, que é permitir que Jesus seja entronizado na vida, nós precisamos também dedicar tempo a Ele, prosseguir em conhecer Jesus, orar. Pastor, não sei orar, irmãos. Se você se ajoelhar, o coração sincero, proferirem o alfabeto de Deus na oração de vocês, para Ele conhece o coração de vocês. Escolha orar, escolher a Bíblia. E vimos também que precisamos ser uma criatura não melhorada, mas e eu fecho falando sobre o último aspecto dessa jornada de salvação. Para você, quem sabe, diz: pastor, eu sei que Jesus é agora, como é que funciona? Agora já está começando a ficar ligado, né, irmão? Como é que funciona mais? Agora a quarta persevere até o fim. Não basta começar bem. Quantas pessoas já começaram na academia e param? Eu, no mínimo umas 800 vezes, então não basta. Não basta começar bem.
Não basta começar bem. Tem que terminar bem. Apocalipse 2:10. Veja que texto precioso. A parte dele, a segunda parte do texto. A segunda parte, a última parte do texto. Conhecidíssima por todos nós. Lá no finzinho. Ser fiel até a morte. E o que? Dar-te a coroa da vida. Ser até a morte, amigo, porque vai ser difícil mesmo. Ser até a morte, porque você vai enfrentar desafios. Amigo que aceitou Jesus, amigo que está estudando a Bíblia, deixa eu dizer algo para você. É difícil sim, mas uma comitiva de anjos virá acompanhá-los na jornada rumo ao céu, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém. Porque Deus, Ele jamais desampara aqueles que sinceramente dizem: Senhor, eu quero que sejas meu Deus. Ah, queridos, esse Deus maravilhoso quer nos ajudar a perseverar. Pastor, como perseverar? Voltamos ao segundo ponto: Bíblia e oração. Bíblia e oração. Amados irmãos, perseverem até o fim, lutem, combatam o bom combate, completem a carreira, guardem a fé. Esse Deus que ontem foi entronizado na vida de vocês, na mensagem de ontem, de Josué 24, Ele quer que vocês lutem e avancem, mas saibam, tenho certeza, Ele nunca abandonará vocês enquanto vocês escolherem perseverar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Oh meu Deus, que maravilha saber que Ele está ao nosso lado. Que maravilha saber, queridos, que o Deus da Bíblia não é um Deus da história passada, é um Deus do presente. Amém. É um Deus que quando entra na nossa vida promove transformações, nos dá poder para vencer o pecado, nos prepara para o céu e coloca em nosso coração o desejo pela eternidade. Em breve, querido, Jesus virá dar a coroa da vida para aqueles que o esperam, para aqueles que o aguardam, para aqueles que escolheram, amados irmãos, amados amigos, preciosos, dizer: meu Deus, eu quero que sejas meu Deus. E esses poderão receber as boas-vindas de Cristo, a Canaã celestial e o sorriso dele, filho, que bom que você se entregou. Eu quero fazer um apelo para você nesta noite. O apelo é: escolha continuar essa jornada com Deus. Escolha prosseguir, escolha perseverar. Pastor, é difícil. Eu sei, estou nessa luta também, não é barbado não. Mas o Deus que chamou você há de continuar na sua vida a preciosa obra que Ele deu início. Amém. Porque Deus não faz uma obra incompleta. Ele completa a obra de Deus que quer. E a pergunta que eu faço é: quantos essa noite querem dizer: Senhor Jesus, de hoje em diante eu quero viver com Jesus, eu quero viver contigo. Deus te abençoe. Amém. Você é pecador, mas Ele ama você e quer salvar você. Amém. Quer que você consiga reconhecer, quer transformar você em uma mão perdido, quer ajudar a perceber. Não se querem ter agora, vamos sentar aqui. Tem um chamado de hoje em diante. Faça desse a sua oração, Senhor Jesus. Agora eu entendi como é que funciona a salvação. Eu tenho que entender que eu sou pecador, eu preciso te buscar, perseverar, fazer uma nova criatura. Me ajuda. Diga, Senhor, de hoje em diante, eu sou Deus. Continue tendo o trono da minha vida. Vamos orar. De hoje em diante, Senhor, viver com Jesus. Como que alcança ao ponto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante, escolho amar.
basta começar bem. Precisamos terminar bem. Amém. Amém. E Deus se encarregará de concluir essa obra na sua vida. Até os seus olhos. Amém. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque hoje Tu falaste mais uma vez ao nosso coração. Amém. Acreditamos que o Senhor quis nos ensinar sobre como funciona a dinâmica da salvação. Amém. Que não envolve apenas dizer sim para Jesus no momento e continuar vivendo como se Ele não existisse. Hoje nós aprendemos, querido Deus, que precisamos lembrar diariamente que somos pecadores que precisam de um Salvador. Amém. Esse Salvador precioso que é Jesus, que diariamente se dispõe a nos perdoar, nos amar e nos curar. Aprendemos também, bom Deus, que devemos prosseguir em Te conhecer. E para que isso se torne uma realidade, devemos orar, Amém. ler a Bíblia e ouvir a Tua voz. O Senhor também chamou a nossa atenção para o fato de que este contato poderoso contigo deve nos transformar em novas criaturas. Ó Deus, transforma-nos para a Tua glória. Aprendemos também que devemos perseverar, lutar, combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. E eu oro, com Deus, para que essas realidades sejam verdadeiras na vida de cada filhinho Teu que aqui está. Amém. Que vivam perto de Jesus, que amem a Cristo e que estejam dispostos a perseverar até o fim, pois aquele que for fiel até a morte será salvo em Cristo Jesus. Amém. Dá-nos a Tua companhia no restante desta noite, com Deus. Leva-nos em segurança para os nossos lares e que amanhã sejamos novamente em Tua casa para ouvirmos a Tua voz. Amém. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém.